Olá, Odair da DevCode aqui. Na aula de hoje eu vou ensinar vocês a fazer a inserção de imagens dentro do HTML, seja por meio da aplicação de uma tag IMG, bem como por uma aplicação do background image por meio da estilização CSS. Então são duas formas que eu vou ensinar, que muitas vezes pessoas na internet acabam ensinando, mas não especificam qual a diferença. Somente fazem e quem assiste acaba não entendendo qual é a diferença. Então aqui vocês vão aprender detalhadamente tudo que é necessário para que vocês compreendam de forma clara e concisa qual é a finalidade de cada uma dessas duas formas de inserir imagem, beleza? Então vamos lá, primeira forma, posso inserir uma imagem utilizando a tag img. Então img, vem aqui no autocomplete e já tenho a opção pronta da imagem, que seria img src igual, aqui eu coloco onde está a imagem, é um link? Coloco o link aqui. Ah, não é um link, eu tenho imagem junto com os meus arquivos. Bem aqui, por exemplo, no meu caso, tenho aqui a pasta Assets, e aqui dentro eu tenho as imagens, certo? O que eu faço? Tenho a opção de digitar Assets barra 01.jpg, por exemplo, se eu for inserir imagem 1. Prontinho, já estou com a imagem teoricamente inserida aqui. Só que ela está ocupando o meu site inteiro praticamente. Vejam, eu coloquei 25% de zoom aqui, então está com 25% de zoom e ela está enorme. Então eu tenho que vir aqui estilizar ela. Como é que eu faço? IMG, e aqui eu aplico um width, por exemplo, de 300 pixels. Aplicando um width, ela vai reduzir o tamanho. Eu vou colocar em 100% aqui, então está 100%, então está com o uso normal do site. E vejam, ela está com 300 pixels de largura e ela automaticamente ajustou a altura. Isso é automático, perfeito? Se você inserir uma largura, ela já calcula a altura automaticamente. Fica na mesma proporção, certo? Então, forma 1 de inserir uma imagem simples e fácil, certo? Eu já coloquei uma imagem grande, porque muitas vezes você pega na internet uma imagem grande e fica aquele negócio todo zoado, não sabe o que fazer. Então por isso você já descobriu como solucionar esse problema. O problema que você teria seria se você pegasse uma imagem pequena na internet e tivesse que expandi-la. Aí você teria um problema, porque ela ficaria desfocada. Agora, se você tem uma imagem grande e coloca ela no navegador, reduzir acaba não sendo um problema tão grande, como eu fiz aqui para vocês verem, tá certo? Então, a segunda forma de inserir uma imagem é utilizando uma div. Então eu coloco uma div, dentro dessa div eu coloco uma classe chamada img1, por exemplo. E como eu comentei lá no começo do vídeo, eu já vou explicar a diferença entre as duas formas, tá? Para que você saia desse vídeo sem nenhuma dúvida. Então aqui, ponto img1, e aqui eu faço a estilização que eu quero. Aqui o processo é um pouco diferente. Eu vou utilizar um background image. Para quê? Para indicar no meu CSS que eu vou colocar um fundo que é uma imagem. Nós temos o background color, que eu vou aplicar uma cor de fundo, uma cor, literalmente. Se eu aplicar um background color, eu vou colocar uma cor de fundo. Agora o background image vai aplicar uma imagem no fundo. Para isso eu venho aqui, digito URL, que é o parâmetro necessário para inserir imagem, abro parênteses, aspas simples, ou perdão, coloquei aspas duplas. Posso colocar aspas simples ou aspas duplas, tanto faz, você escolhe. Vou colocar aspas simples aqui e vou colocar a minha imagem agora. Posso utilizar a mesma forma que eu utilizei para aplicar a imagem aqui. Dentro da pasta Assets tenho a imagem. Só venho aqui e digito Assets barra 01.jpg. Essa é a forma demorada, né? Posso vir aqui, Ctrl espaço, Assets 01, pronto, já está inserido, mas ela não vai aparecer aqui ainda. Percebam que só tem uma imagem inserida. Isso acontece porque eu tenho que inserir uma largura para essa imagem, bem como eu tenho que inserir também uma altura para ela, senão ela não vai aparecer. Então vou inserir aqui a altura de 100 pixels, por exemplo. Agora sim ela vai aparecer, mas mesmo assim ela apareceu, só que ela não está com a imagem visível. Por quê? Porque é uma imagem muito grande e eu estou tentando colocar ela num espaço de 300 pixels. Então fazendo assim eu não consigo ajustá-la automaticamente. Para isso vou ter que vir aqui, digitar um background size, ou seja, tamanho da imagem, e utilizar um cover. O que vai acontecer? Vou ajustar a imagem ao tamanho da minha div. Se a minha div tem 300 pixels de largura por 100 de altura, o background size cover vai ajustar ela a esse tamanho. Pronto, está tudo inserido. Tem algumas outras opções que são muito utilizadas. Por exemplo, background position. Eu venho aqui e coloco a posição que eu quero. Por exemplo, quero ela no centro. Ela vai ficar centralizada. Ah, quero ela mais à direita. Ela vai ficar mais à direita. Como não tem como ficar aqui, ela não vai ficar, mas ela vai se ajustando conforme você coloca essas propriedades aqui. Eu creio que não seja necessário, tá? Temos outra opção no background size, que é o contain. Aqui, percebam que
ela vai se ajustar na proporção que a imagem é. Ou seja, ela é um tamanho enorme com uma proporção de 4 por 1,5. Ela vai ficar nessa proporção no tamanho da imagem que eu tenho. Então, ela é um cálculo que é feito internamente para fazer com que ela se ajuste, mas ela acaba repetindo. Então, existe a opção de eu não repetir a imagem. Então, eu venho aqui, coloco background, repeat. Aí eu boto no repeat, ou seja, não repetir. Aí ela vai ficar assim. Só que, percebam, a minha div ainda existe. Então, por mais que ela tenha ficado desse tamanho aqui, a div ainda existe. Então, se eu aplicar um background color para essa div, vocês vão ver que ela ainda está aí aplicada. Ó, percebam, a div vai até aqui. Por quê? Porque ela tem 300 pixels de largura. Então, tenho ciência sobre isso, tá? Outra consideração. Deixa eu só verificar. Existe a possibilidade de agora eu centralizar essa imagem também, ou colocar em qualquer outro canto. Fazendo isso. Prontinho, está centralizado. E são essas as formas que a gente tem de trabalhar. E como eu disse anteriormente, qual é a diferença entre essas duas formas de inserir imagens? Vou apagar tudo que eu fiz até agora, porque agora a gente vai trabalhar de uma forma mais dinâmica. Vamos lá. Site da Magazine Luiza. Então, a referência que a gente vai ter é essa. Como nós vamos entender o que foi aplicado com uma div e o que foi aplicado com uma tag IMG? Muito simples. Se você entender que quando eu aplico uma imagem, por exemplo, utilizando o background image, eu estou aplicando a imagem que vai ficar fixa no meu site. Por exemplo, para vocês entenderem de uma vez por todas agora. Body, background image, URL, que eu vou colocar aspas duplas para ver que realmente funciona. Vou colocar assets IBG. Isso aqui é uma imagem fixa. Opa, esqueci de aplicar o width de 100%. E vou aplicar também um height de 100 VH. Ó, a imagem ficou aqui. Até deixa eu aplicar outra propriedade, que é o background size cover. Ó, agora temos a imagem aplicada aqui. Claro, ela está toda desfocada, está ruim de ver, mas vocês conseguem compreender que essa imagem vai ficar fixa no meu site, certo? Ou seja, eu apliquei no background isso aqui, perdão, no body. Apliquei no body isso aqui, ela vai ficar fixa no meu site. Então, aí eu posso aplicar utilizando o background image. Agora, se eu tivesse, por exemplo, como é o caso aqui da Magazine Luiza, alguns itens de venda, por exemplo, martelo, claro, isso aqui são somente formas de representar itens, né? Então tem aqui ferramentas, eletroportáteis, enfim. Isso aqui são imagens clicáveis que eu quero que sejam indexadas no Google. Aí eu sou obrigado a utilizar a tag IMG. Por quê? Ela tem o atributo alt, que é semântico. Então quando a gente aplica a tag IMG, nós temos a opção de utilizar o alt. Então aqui eu coloco qualquer coisa, por exemplo, qualquer coisa não, na verdade, informação sobre a imagem, informação sobre o produto, enfim, uma descrição para essa imagem. Por exemplo, a nossa imagem eu vou colocar aqui dev code. Então o alt dela é dev code. Se por acaso a imagem não carregar, der algum problema no carregamento, vai simplesmente aparecer dev code aqui em cima no erro. Vocês não vão conseguir ler aqui, mas está escrito, ó, dev code. Quando a imagem quebra, aparece uma opção de acessibilidade que é indexada nos motores de busca. Então isso aqui é um ponto positivo do seu site. Trabalhar com semântica é positivo. Então quando você precisa que o Google encontre alguma coisa, você precisa trabalhar com a tag IMG, ou seja, você não pode aplicar essa div aqui. Vamos agora aqui na Magazine Luiza, por exemplo. Vou mostrar para vocês de forma bem dinâmica. Para quem não conhece o inspecionar do Google Chrome, aperta F12, vai aparecer isso aqui. Então se você não conhece, não tem problema, assim, é tudo bagunçado, mas só presta atenção que você vai entender o conceito. Isso aqui é o inspecionar. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar para vocês a diferença entre uma tag IMG e uma div que foi aplicada no site, beleza? Aqui, vou clicar aqui em cima onde me possibilita selecionar elementos dentro do site e aparecer aqui no inspecionar. Clicando aqui, ó, vou clicar, eu tenho essa opção aqui habilitada, começo a aparecer opções de clicar no site, né? Se isso aqui não tiver selecionado, não aparece, normal. Agora, se eu clicar aqui, eu consigo selecionar alguns itens do site, beleza? Então, vou, por exemplo, aqui, ó.
esse banner. Vou clicar, ou melhor, vou deixar o mouse no banner primeiro, depois eu clico. O mouse está em cima do banner e aqui me apresenta uma janela onde eu tenho todas as opções de configuração desse banner. Por exemplo, eu sei que é uma div, está escrito aí em cima, que a classe dela é ED. Ela tem a seguinte configuração: 1033 pixels de largura por 150 de altura. Vou clicar aqui para mostrar para vocês. Cliquei, olha aqui. Temos aqui aquilo que eu comentei com vocês. Isso aqui é uma div que recebeu um background. Por quê? Como eu sei? Ó, div está aqui, a classe dela é ED e o style está configurado aqui, ó, width de 100% e height de 150 pixels, que é exatamente o que a gente tem aqui, ó. Div está aplicada aqui, ó, a classe dela é img1, e ela está aplicada aqui, ó, background image, width que a gente aplicou 300, height de 100. É isso que eles fizeram aqui, exatamente a mesma coisa, só que a gente fez para outro caso, obviamente. Mas agora nós vamos aplicar esse caso da Magazine Luiza no nosso site agora, beleza? Vamos lá. O que nós temos? Uma div chamada ed, então vou criar aqui div.ed, então criei uma div de classe ed exatamente igual ao que está no site da Magazine Luiza, e vou aplicar um style width de 100% e um height de 150 pixels. Então vamos lá, .ed, width de 100%, um height de 150 pixels. Só uma observação. Aqui, eu vou tirar aqui, eles têm um container aplicado. Percebam, começa aqui, termina aqui. Então, eles têm uma largura de 1366 pixels. Então, é um container que eles aplicaram. Para quem não sabe o que é container, tem um vídeo aqui, clica no card, tá? Vocês vão ser direcionados para outro vídeo lá, vocês aprendem exatamente o que é um container. Eles criaram um container e esse container tem 1366 pixels de largura. Então, eu vou colocar essa mesma largura aqui em vez de 100%, tá? É a única consideração que eu vou fazer, tá? 1366 pixels de largura, como nós vimos. Vou voltar aqui no inspecionar. Beleza. Vou clicar aqui novamente para ficar mais fácil de capturar esse elemento. Cliquei aqui, estou nele novamente. Beleza? Já aplicamos então o width de 100%, que percebam aqui, ó, 1366, está dentro do container, mas aqui ele marca 100% porque o elemento tem 100% da largura desse container. Se é que vocês entendem, né? Então vamos lá. Agora vamos pegar esse background, que é uma URL, que é isso aqui. Então ele começa aqui no HTTP, vai até aqui no PNG. Então copio ele, venho aqui e faço a aplicação. Background image, URL. Como eu disse, nós vamos utilizar a URL também. Colo aqui. Perfeito. Agora aqui no meu site, a gente já tem esse mesmo banner sendo aplicado. Entenderam? E agora, vamos só utilizar um pouquinho ele. Vamos colocar ele mais centralizado. Então, aqui no nosso body. Qual que é o elemento pai? O elemento pai é o body, né? Então, beleza. Vou vir aqui no body. Ou melhor, vou criar uma div. E essa div vai receber esse elemento aqui. Ó, percebam. Agora essa div vai se chamar container. Eu vou aplicar uma largura para essa div. Agora vai ficar exatamente igual ao site deles. Width de 366. Opa, pixels. E aqui, agora a gente coloca 100% na largura do elemento pai. Agora vai ficar exatamente a mesma coisa. Tá certo? Deixa eu só tirar essa div aqui e vou mostrar para vocês como é que ficou. Clicar um height de 150 pixels só para exemplificar. Background color, um azul. Perfeito. Ó, isso aqui é o espaço que a gente tem. Eu só vou chegar aqui e vou colar essa div aqui dentro. Essa classe então, né? Então ela só entrou dentro do meu container. Só isso, beleza? Feito isso, eu vou centralizar esse banner. Como eu faço isso? Margem 0 na vertical e automático na horizontal. Fazendo isso aqui, o banner já fica centralizado e pronto para ser utilizado, certo? Beleza. E agora eu vou partir para a explicação do que seria exatamente a diferença entre um elemento que seria uma div fixa dentro do nosso layout para um elemento que não é fixo. Então o que acontece? Deixa eu abrir aqui celulares, vou pegar qualquer um deles, vou fazer a mesma coisa que a gente fez até o momento. Vou pegar esse primeiro aqui, dar um F12 para inspecionar, e aqui a gente clica aqui, vem aqui, ó. Percebam o seguinte, aqui nós temos uma tag IMG sendo aplicada. Então aqui aplicamos
uma div classe ED e aqui aplicamos um background image para colocar a cor, porque aqui é um elemento fixo na tela, ou seja, a gente não vai precisar de semântica sendo aplicada aqui. E aqui a gente já tem a semântica aplicada na tag MG. A tag MG tem aquele out, né? Ele é semântico. Quando o link quebra, aparece o que está escrito lá do site. Então, os motores de busca entendem que isso aí é semântico e acaba sendo um ponto positivo para nós. Então, beleza. Feito isso aqui, eu vou pegar a imagem. Temos aqui, ó, tag MG, como eu comentei. Isso aqui é uma tag produtos. Vão ter sempre, é uma regra, mas sempre é um valor pesado. Produtos terão a tag MG para criá-los, tá certo? Então aqui a gente vai perceber que tem aqui, ó, produto, aí aqui eu tenho o alt, que é aquilo que eu comentei, que é semântico, né? E que especifica o que é, smartphone, Samsung, Galaxy, não sei o que. Que conseguimos ver o que é esse produto, né? O título está aqui, enfim, a gente consegue atribuir várias propriedades que a gente não tem se nós aplicarmos uma div direto, que seria esse caso aqui. Então por isso que ele só é aplicado em elementos fixos na nossa tela. Então agora vamos começar a utilização. Vou copiar essa imagem do telefone, começa aqui no HTTPS e vai até .jpg, aqui, daqui até aqui. Copiando, vou vir aqui, vou criar uma tag MG, vou colar aqui dentro. Prontinho, está feito. Agora eu vou vir no meu site e a imagem está aqui inserida. Então eu vou vir aqui também, vou copiar a descrição do aparelho. Por exemplo, smartphone, não sei das quantas, aqui, tal. Coloco aqui no alt. Prontinho. Agora, se a imagem por acaso quebrar, como eu faço para quebrar a imagem de propósito? Coloco qualquer coisa do link, já vai quebrar. Coloquei um 2 aqui na frente. Quebrou a imagem, já apareceu smartphone, tal, não sei o que. Então, prontinho. É assim que funciona. E assim nós temos o link gerado. Agora vamos só colocar um preço aqui também. Vamos colocar essa tag MG dentro de uma div py, né? Então div, e aqui a gente coloca a imagem e vamos colocar parágrafo. Então Galaxy A05, né? Aí colocamos aqui um H2 com o preço, sei lá, 877,23. Prontinho, criado aqui. Vamos só centralizar isso aqui. A div vai se chamar celular. Então aqui a gente copia, vem aqui, ponto celular. Vamos colocar um text align center. Já vai centralizar a nossa div aqui, beleza? Então a princípio é isso. Nós temos tudo criado agora, temos toda a explicação feita. Creio que isso será suficiente para fazer vocês entenderem a diferença entre utilizar uma div com um background aplicado, ou perdão, utilizar uma classe com um background image aplicado para utilizar uma tag MG, certo? Feito isso, um resumo geral. Então, nosso background image é utilizado para imagens fixas e a tag MG é utilizada para imagens que não são fixas no nosso site, para imagens que a gente queira que serão semânticas indexadas pelos motores de busca, tá bom? Então, seria isso. Para qualquer dúvida, estarei à disposição. Espero que tenham gostado do vídeo. E se gostaram, deixem um like, comentem, se possível até compartilhem, tá certo? Até a próxima.